Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha nas operações que a gente vai utilizar nas resoluções de exercícios que virão. A gente tem a operação de adição, essa não é nenhuma novidade, e a gente representa ela dessa forma. A gente também tem a operação de subtração. Aqui, o resultado da adição a gente chama de soma, ou seja, o nome da operação é adição e o resultado da operação é soma. Então, se a gente disser a soma entre 2 e 7 é igual a 9. Como é que você representa isso aqui simbolicamente? A soma entre 2 e 7 é igual a 9. 2 mais 7 é igual a 9. Quando ele diz a soma entre 2 e 7, ele está se referindo ao resultado da operação. A gente vai ver também as operações de multiplicação, e tem várias formas de representar as operações de multiplicação. Uma delas é fazendo AB, ou fazendo A que multiplica B. Esse pontinho aqui não é o pontinho que a gente usa para representar decimal, por exemplo, 1.0. Esse ponto ele fica um pouco mais para cima aqui. Só um pequeno detalhe que na hora de escrever a gente normalmente não presta atenção. Outra forma de representar isso daqui é dessa maneira, ou dessa maneira. Assim como a gente poderia escrever também assim, ou vou colocar o B aqui e o A aqui. A ordem também entre eles não importa, por exemplo, A vezes B é igual a B vezes A. Essa aqui é a propriedade comutativa, a gente vai ver ela daqui a pouquinho. E uma última operação que a gente vai utilizar aqui é a divisão. E a divisão, a gente vai representar ela assim, ou assim. Então vamos lá. Como é que a gente chama o resultado da operação de adição? A gente chama de soma. E o resultado da operação de subtração, a gente chama de diferença. O resultado da multiplicação, a gente chama de produto. E o resultado da divisão, a gente chama de quociente. Então, vamos pegar criar um pouco de espaço aqui e fazer alguns exercícios. Vamos lá, pessoal, 4 exercícios aqui, só pra gente dar uma exercitadazinha no que foi dito aqui. Se eu disser a soma entre 5 e 6 é igual a 11, como é que a gente representa isso simbolicamente? A gente pega 5 mais 6, que é igual a 11. Quando ele diz soma, ele está se referindo ao resultado. E se a gente disser a diferença entre 2 e 5 é igual a menos 3? A diferença entre 2 e 5 vai ser 2 menos 5. É igual a menos 3. E quando ele diz diferença, ele se refere ao resultado menos 3. E aqui ele diz que o quociente entre 4 e 2 é igual a 2. Como que a gente representa a divisão? A sobre B. Então, 4 sobre 2. Quociente, ele está se referindo ao resultado da divisão, ou seja, 2. E se ele diz o produto entre 3 e 2 é igual a 6? Quando ele diz produto, ele está se referindo ao resultado. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. 6 é o produto entre 3 e 2. Vamos dar uma olhada nas propriedades. A primeira propriedade que a gente vai ver é a propriedade reflexiva. Por que reflexiva? Porque, digamos, faz analogia com o espelho. Se você olha no espelho, você vai ver a mesma coisa. Então, quando se trata de números, vai ser o mesmo número. Então, digamos que o sinal de igual ao nosso espelho, 6 vai ser igual a 6. Essa é a propriedade reflexiva. Portanto, generalizando isso daqui para todos os números reais, A é igual a A. Então, aqui A pertence aos reais. Beleza, galera? Bem simplesinha essa daqui. A próxima propriedade é a propriedade reflexiva. A propriedade reflexiva diz que se A é igual a B, então B é igual a A. Ou seja, se a gente tem um número
um número, por exemplo, 2 mais b. E a gente tem que b é igual a A, por definição. E 2 mais b é igual a 3. Ou seja, a gente sabe que b vale 1, obviamente, mas o que a gente sabe também? A gente sabe que 2 mais a é igual a 3. Por quê? B é igual a A, então a gente pode trocar esses dois aqui sempre que for conveniente pra gente. E isso é bastante útil na hora de resolver algum tipo de problema. A próxima propriedade é a propriedade transitiva. A transitiva diz o quê? Ela diz que se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. A próxima propriedade é a propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ela vale para a soma e ela vale também para a multiplicação. E o que é essa propriedade? Por exemplo, digamos que a gente tenha uma soma entre dois números, A e B. A propriedade comutativa diz que somar A e B é o mesmo que somar B mais A. E, como ela vale para multiplicação também, então, se a gente fizer A multiplicado por B, é o mesmo que fazer B vezes A. Digamos, então, que a gente tenha 3 mais 4 é o mesmo que fazer 4 mais 3, ambos dá 7. E 3 vezes 5 é o mesmo que fazer 5 vezes 3, ambos dão 15, resulta em 15. A próxima propriedade que a gente vai ver é a propriedade associativa. E ela vale também tanto para a soma quanto para a multiplicação. E ela diz o que pra gente? Ela diz que a gente tem três números, A, B e C, sendo somados nessa ordem. Isso aqui é o mesmo que a gente fazer A, que soma B mais C. Ou seja, o que isso aqui quer dizer na prática é que a ordem das parcelas não altera o resultado. O que a gente tem mais aqui? Que ela vale também para a multiplicação. Então, se a gente tem A que multiplica B, que multiplica C, isso aqui é o mesmo que A que multiplica B, que multiplica C. Vamos fazer um exemplo aqui. Se a gente tem 3 mais 5 mais 2. Isso daqui é o mesmo que fazer 3 mais 5 mais 2. 3 mais 5 vai dar 8, mais 2 vai dar 9. 3 mais 6, que vai dar 9 também. E se a gente tivesse uma multiplicação, por exemplo, 3 vezes 3, que multiplica 6. Isso aqui seria igual a 3, que multiplica 3 vezes 6. E aí a gente tem 3 vezes 3 é 9, vezes 6, 54. E 3 que multiplica 3 vezes 6, 18. Que vai dar 30 mais 3 vezes 6, 3 vezes 8, 24. Ou seja, 54 também. A próxima propriedade é a propriedade distributiva. Ou seja, a gente tem 2 que multiplica x mais 3. Isso daqui, acho que todo mundo lembra, faz o tal do chuveirinho aqui. E aí a gente vai ter 2x mais 6. Beleza? E como é que a gente faz o inverso disso aqui? A gente pega o termo que você pede. Por exemplo, 2 vezes x mais 6. 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. Então, a gente coloca o 2 em evidência, abre parênteses, x mais 3. Beleza? Então, generalizando isso daqui, a gente tem o quê? A gente tem que A, que multiplica B mais C, é igual a AB mais AC. E isso vale para subtração também. Se a gente tem A que multiplica B menos C, isso é igual a AB menos AC. Por exemplo, a gente tem... Vamos pegar um número diferente, né? Vamos pegar 5 que multiplica 10 mais x. Opa, mais x não. 10 menos x. Isso daqui vai dar 50 menos 5x.
Para colocar em evidência de novo, é só fazer o passo inverso. Aqui a gente tem 5 multiplicando o 10. E aqui a gente tem 5. Então, isso daqui vai ficar 5 que multiplica 10 mais x. E a gente tem a propriedade do elemento neutro. O elemento neutro na soma é o zero. Então, 4 mais 0 é igual a 4. E, sei lá, 10.000 mais 0 é igual a 10.000. Qualquer número somado com 0 é igual a 0. Então, a gente pode generalizar isso aqui e dizer que A mais 0 é igual a 0 para todo A pertencente aos reais. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Ou seja, qualquer número que você somar com 1 vai ser ele mesmo. 5 vezes 1 é igual a 5 e assim em diante. E nós temos a propriedade da inversa aditiva. O que é a inversa aditiva? Por exemplo, como que a gente acha o inverso aditivo de um número? Se a gente quer o inverso aditivo de 8, o inverso aditivo de 8 vai ser igual a menos 8. Por que que o inverso aditivo de 8 é menos 8? Porque 8 menos 8 é igual a 0. Ou seja, a propriedade da inversa aditiva, ela diz que A mais menos A é igual a 0. Então, sempre que você quiser procurar o inverso aditivo de um número, por exemplo, qual é o inverso aditivo de menos 7? É 7, porque menos 7 mais 7 é igual a 0. Então, sempre o inverso aditivo de um número vai ser aquele número que, quando somado a ele, vai resultar 0. Por que eu disse somado e não subtraído? Porque a subtração ela pode ser definida como uma soma. A gente define a subtração entre A menos B como sendo igual a A mais menos B. Por isso que a gente diz que a subtração é definida em termos da adição. E a divisão, então? A divisão ela é definida em termos da multiplicação. Por exemplo, se a gente tem 2 sobre 4. 2 sobre 4 é o mesmo que fazer 2 que multiplica 1 sobre 4. Ou seja, se a gente tem A sobre B, isso é o mesmo que fazer A que multiplica 1 sobre B. Ou seja, A que multiplica o inverso de B. Então, é por isso que a gente... e como que a gente acha o inverso de um número? Por exemplo, o inverso do número 8. O inverso de 8 é 1 sobre 8. Então, se a gente tem 4 sobre 8, a gente tem 4 que multiplica o inverso de 8. Beleza? E é por isso que a gente diz que a multiplicação, a divisão, é definida em termos da multiplicação. Isso é, A e B pertencem aos reais e B é diferente de 0. Toda vez que a gente multiplica um número por 0, a gente obtém 0. Por exemplo, 8 vezes 0 é igual a 0. 88 vezes 0 é igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, a gente pode generalizar isso daqui e dizer que A vezes 0 é igual a 0. E essa é uma propriedade da multiplicação. E a respeito da divisão com o zero. Por exemplo, se a gente tem A dividido por 0. Deixa eu trocar, porque eu pego outra cor e nunca mais destroco. Se a gente tem A dividido por 0. A dividido por 0 não é definido. Beleza? Isso daqui não existe. Digamos que a gente tenha 2 dividido por 0. 2 dividido por 0 igual a x. Isso aqui implica que 2 é igual a x vezes 0. Não existe nenhum número x tal que multiplicado por 0 resulte 2. Porque toda multiplicação por 0 é igual a 0. A gente acabou de ver isso aqui, tem nem 2 minutos. Então, essa é uma das formas que você pode mostrar aqui do porquê que ela não é definida, mas é uma demonstração axiomática, né? Então, demonstração axiomática é aquela uma que ela é feita a partir de definições já previamente aceitas.
Mas, e aquela definição, ela tem uma demonstração? Tipo, essa é a questão, né? Por isso que a gente chama ela de axiomática, porque aquela lá já foi definida como o princípio para se deduzir as outras. Agora vamos resolver alguns exercícios. Digamos que a gente tenha, por exemplo, dois que multiplica 3 mais 5. Como que a gente vai resolver isso daqui? A gente resolve sempre, inicialmente, a multiplicação. Então, vai ser 6 mais 5, que é igual a 11. Isso aqui pode gerar confusão, às vezes. As pessoas fazem 5 mais 3, que é 8, e aí multiplica por 2, que vai dar 16, e tá totalmente errado. A gente sempre faz primeiro a multiplicação. E sendo a divisão definida em termos da multiplicação, isso quer dizer que a multiplicação e a divisão possuem a mesma ordem hierárquica na hora de serem resolvidas. E como a subtração ela é definida nos termos da adição, isso significa que eles também possuem o mesmo nível hierárquico. E aí, então, a gente resolve primeiro a multiplicação e a divisão, depois a gente resolve segundo a soma e a subtração. E o que diz respeito aos parênteses, as chaves e os colchetes. Bom, eu coloquei na ordem errada aqui. A gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses, depois a gente resolve o que está no colchete, e aí por último a gente resolve o que está dentro das chaves. Então, digamos que a gente tenha aqui 5 mais 3, que multiplica... Não, isso aqui vai ser distributiva, né? Vamos colocar 5 vezes 3 mais 4. O que a gente resolve aqui primeiro? Vamos utilizar o colchete, né, para ficar na ordem bonitinha. Mas digamos então que a gente tenha daquela outra forma que eu coloquei. Tem as chaves aqui. Chaves não, tem os parênteses. A gente vai resolver primeiro de dentro para fora. A gente resolve os parênteses o que está mais no meio possível. E aí a gente vai abrindo a expressão. Ou seja, a gente sempre começa de dentro para fora. Então, o primeiro parênteses resolvido seria esse daqui. 5 vezes 3. Que daria 15 mais 4. Aqui pode ser que não iria gerar uma confusão. Mas exercícios um pouco mais elaborados pode fazer uma bela baguncinha na sua cabeça. A gente vai ficar nesses exemplinhos básicos, porque isso aqui é uma revisãozinha de boa. Agora, se você quiser mesmo, pode procurar aí no canal pelas aulas de expressões numéricas. E se a gente tiver 3 mais 2 que multiplica 5 mais 6? Como que a gente resolve isso daqui? Bom, primeiro, antes de tudo, a gente resolve o que está entre parênteses. Depois a gente faz a multiplicação. Não vai pegar aqui e fazer distributiva entre isso daqui. Já vi acontecendo. 3 mais 2 é igual a 5, que multiplica 5 mais 6, que é igual a 11. Ou seja, isso daqui é igual a 55. E é isso, anotem a ordem de precedência aí. Eu não vou ficar me atentando muito aqui aos exercícios, porque a aula vai ficar gigantesca. E o motivo dessa aula é simplesmente uma breve revisão. Vamos dar uma olhada nas regras de sinais. Isso aqui confunde muito mesmo o pessoal. Por exemplo, se a gente tem A que multiplica menos B. Qual que vai ser o resultado disso daqui? Isso daqui é igual a menos AB. E se a gente tem menos A? Isso daqui vai ser igual a mais A. Tem uma regrinha que a gente utilizava na escola que era sinais iguais, mantém. Mantém nada. Sinais iguais é positivo e sinais diferentes é negativo.
beleza? Você pode fazer um quadrinho disso aqui, pegar na tua parede, ou usar essas outras propriedades aqui. Por exemplo, a próxima. A próxima é menos A que multiplica B. Menos A que multiplica B vai ser a mesma coisa aqui. A ordem não faz diferença. É igual a menos AB. E a gente tem também menos A que multiplica menos B. Isso é igual a AB. E o que diz respeito à divisão? Na divisão, se a gente tem... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Se a gente tem A sobre B, a gente tem menos A sobre B, é a mesma coisa que a gente ter A sobre menos B, que é a mesma coisa de menos A sobre B. Ou seja, sempre que você vê isso daqui, e aí de repente você vê A sobre menos B, ou de repente esse sinalzinho aqui ficou na frente da fração, o que, que aconteceu? É isso daqui. Dá no mesmo. É a mesma coisa para todos os casos. Ambos vão dar o mesmo valor. Se fosse, por exemplo, 4, menos 4 sobre 8. Aqui a gente tem que menos 4 dá para ser escrito como 2 vezes 2 e 8 dá para ser escrito como 4 vezes 2. Esse 2 vai cancelar com esse 2 vai cancelar com o 2 que está aqui, mas ainda vai sobrar 2. E aí a gente vai ter que isso aqui vai ser igual a menos 1 sobre 2, ou seja, menos meio. Deixa eu apagar isso daqui. Sendo menos meio, a gente pode escrever isso daqui dessa forma, e a gente pode escrever isso daqui também dessa forma. Por convenção, a gente sempre usa no resultado essa forma aqui. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Esse daqui, a gente viu lá pelas propriedades, que é igual a menos 2 vezes 3. Ou seja, isso daqui vai ser igual a menos 6. Ou a gente vai pela regrinha. A gente tem mais que multiplica, aqui na frente tem um sinalzinho de mais, que multiplica menos. Ou seja, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Esse daqui, a gente viu pela propriedade, que é igual a menos 3 sobre 2, que é igual a menos 3 sobre 2. Esse daqui, pela propriedade, ele já diz de cara que é igual a 3 vezes 5. Ou a gente pode ver que sinais iguais é igual a positivo. Aqui tem um sinalzinho de mais escondido. Sempre que aparece sinal de mais, a gente omite ele. Por exemplo, a gente não escreve mais 3 quando a gente quer se referir a 3. A gente sabe que é um valor positivo. Por outro lado, a gente escreve menos 6 quando a gente quer se referir a menos 6. Para, né, obviamente, não achar que é 6. Vamos colocar o resultado aqui, vai dar 15. E esse último aqui, a gente já viu que a divisão ela é dada em termos da multiplicação. Ou seja, isso daqui é o mesmo que ter 1 sobre menos 9. E a gente já viu que o sinal, tanto faz ele ser posto aqui no denominador, ou ser posto aqui no meio da barra de fração, ou ser posto aqui em cima no numerador. Então, vamos colocar aqui no numerador. A gente tem que menos 4 que multiplica menos 1. Tanto faz, tá, pessoal? Colocar o parênteses ou não, dividido por 9. E isso daqui, a gente tem, basicamente, isso daqui. O parênteses é opcional. Então, isso daqui resulta em 4 sobre 9. 4 é escrito como 2 vezes 2. E 9 é escrito como 3 vezes 3. Impossível de simplificar. 4 sobre 9. Vamos dar uma olhada agora. Eu já usei várias vezes isso daqui, mas vamos ver a propriedade do cancelamento. A do cancelamento, por exemplo, se a gente tem A que multiplica B, e aqui a gente tem A que multiplica C, os dois A's se cancelam. E aí a gente fica que B é igual a C. Digamos então que a gente tenha 4 vezes 3 aqui e a gente tenha 8 vezes 3 aqui. 8 pode ser reescrito como? A gente tem então que 4 vezes 3 é igual a 4 vezes 2 vezes 3.
8 pode ser escrito como 4 vezes 2. Aí, o que a gente fez? Olha só, uma exemplificação daquela propriedade que a gente viu agora há pouco. 8 é igual a 4 vezes 2. Então, a gente pode pegar o 4 vezes 2 e pá, colocar no lugar do 8. Foi o que a gente fez aqui. E esse 4 aqui vai cancelar com esse, porque é o que diz a nossa propriedade. Então, a gente vai ter que 3 é igual a 2 vezes 3, o que está errado. Isso daqui é falso. Beleza, galera? A propriedade do cancelamento, ela vale também para a adição. Por exemplo, se a gente tem A mais C é igual a B mais C. C é cancelado. E aí a gente tem que A é igual a B. Por exemplo, 2 mais 3... Não, vamos colocar 2y mais 3 é igual a 5 mais 3. 3 vai ser cancelado, e aí a gente vai ficar que 2y é igual a 5. Digamos que a gente tenha, então, 2x igual a 0. Isso implica que 2 é igual a 0, o que não é. Obviamente, 2 é diferente de 0. Ou x é igual a 0. Obviamente, nesse caso, x é igual a 0. Agora, digamos que a gente tenha, sei lá, 3xy mais 4x. Como é que a gente pode colocar o que tem fator comum aqui entre eles? Temos o x, então vamos colocar o x em evidência e a gente vai ficar com 3y mais 4. E digamos que isso daqui seja igual a 0. Então, disso aqui a gente tem que x que multiplica 3y mais 4 é igual a 0, o que implica que x é igual a 0, ou 3y mais 4 é igual a 0. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo com um monte de exercícios. Fiquem com Deus e até mais.